6h22, vamos conversar agora com a Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. Alessandra, bom dia, que bom tê-la aqui conosco tão cedo, minha cara. Bom dia, Thaís, bom dia, Priscila, bom dia a todos. Que bom. Alessandra, nós no bloco anterior, nós apresentamos aqui o cenário básico, né? Trouxemos um resumo muito grande aqui do que vocês estudaram sobre a perspectiva para a economia internacional. Então, queremos ouvir de você a sua análise. Temos China, temos guerra, temos inflação e, portanto, aumento de juros nesse contexto. Isso mesmo, Thaís. É um cenário global que eu diria que é muito desafiador, né? Para a economia brasileira, inclusive, né? Acho que é para todo o globo e para nós também. O que nós temos em linhas gerais, né? O globo, o mundo, lidando com os desequilíbrios ainda que vieram da pandemia e foram potencializados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí os países lidam com uma inflação bastante alta e os bancos centrais, principalmente dos países centrais, demoraram a reagir no sentido de tirar os estímulos monetários e agora eles estão correndo atrás do prejuízo. E a gente vê um movimento praticamente simultâneo dos principais bancos centrais do mundo para lidar com essa inflação mais alta, que a média, quando a gente pega a média de inflação ao consumidor nos países da OCDE, a gente está falando de uma inflação ao consumidor na casa de 10%, o que para país desenvolvido é algo muito, muito expressivo. E agora os bancos centrais, eles estão com medo, inclusive, dessa desancoragem das expectativas de inflação olhando 23 e 24. E aí passaram a reagir mais duramente. Agora, a questão é que isso vai custar em termos de atividade econômica, ou seja, teremos uma boa desaceleração dos principais países e da atividade econômica global. Como você mostrou, né, Thaís, nós temos cenários diferentes. O cenário básico é um cenário que nós avaliamos como cenário mais provável, que eles fazem esse processo de alta de juros. Já no restante desse 2022 e 2023, a gente já tem uma boa desaceleração das principais economias, mas é um cenário que essa inflação volta gradualmente para os patamares próximos às metas lá para 2024. Num cenário mais pessimista, a gente tem uma resiliência mais importante dessa inflação, inclusive com uma hipótese aqui de recrudescimento do choque, principalmente quando a gente fala do conflito na Europa. E isso tornaria o trabalho dos bancos centrais muito mais difícil. E aí os bancos centrais teriam que ser ainda mais duros em relação à política monetária, o que causaria uma desaceleração mais pronunciada da atividade econômica global em 23 e 24. Então, um cenário ainda muito mais difícil. Então, acho que é esse o contexto. Obviamente que a gente tem várias questões geopolíticas, a própria China, como você bem mencionou, que além da Covid, lida também com problemas estruturais importantes, a questão do setor imobiliário por lá, que está longe de ser resolvido, e a gente tem observado números bastante pessimistas do segmento por lá, então tem desafios, e aí a gente trabalha com hipóteses um pouco diferentes no cenário básico e nesses cenários alternativos. Alessandra, você narrou aí alguns dos fatores, o que se percebe é que é um mundo muito estressado, né? E qualquer novo choque pode levar o cenário negativo, né? Mais negativo talvez, a se confirmar. A OCDE também fala de um crescimento de 2,2% para a economia global no ano que vem, com um crescimento da população mundial de cerca de 1%, que configura, de certa forma, uma estagnação, né, para a economia global. Minha pergunta para você é, Alessandra, a gente viveu algo parecido, talvez alguns economistas estão relacionando, nas décadas de 70 e 80, 70 com o choque do petróleo, 80 década perdida. Você acha que a gente está na iminência de viver uma nova década perdida no mundo e também talvez aqui no Brasil? Priscila, acho que temos choques importantes, acho que essa questão da inflação, né, e o trabalho dos bancos centrais e trazerem essa inflação para baixo é algo bastante desafiador. Mas ainda não é um quadro que apontaria para algo mais dramático como uma década perdida. Eu acho que existem outros elementos que podem complicar esse cenário se materializados aí num grau importante. E esse primeiro elemento é a questão geopolítica, né? O mundo se reorganizando agora, talvez em torno de 2, 3 eixos, aí não sabemos, né, eixos de influência, e como isso vai impactar, inclusive, a atividade, toda a produção global.
porque o que vimos, especialmente nos últimos 20 anos, né, de 2000 a 2019, antes da pandemia, foi realmente uma globalização muito importante, os países se reorganizando e se especializando em partes do processo produtivo. Então, o conceito de eficiência econômica muito imperativo. E agora, não. Depois da pandemia e agora com o conflito e esses países se reorganizando, o que a gente percebe? Que os agentes econômicos estão muito mais propensos a organizar a sua produção, levando em conta riscos também, riscos no fornecimento dessa produção, os riscos de interrupção, e aí a gente pode ter uma lógica menos eficiente do ponto de vista econômico, porque temos agora a importância do risco, seja geopolítico, seja sanitário, afetando a produção. Então, isso também pode significar mudanças importantes, inclusive em termos de inflação global, né? E a própria China, que é um país muito relevante, que enfrenta várias questões estruturais. E a gente tem uma avaliação, a gente não é muito otimista com China, não. A gente avalia que a China, o modelo chinês tem problemas estruturais significativos e se materializando um processo de uma desaceleração muito abrupta, sim, eu acho que isso tudo no conjunto pode levar aí uma década perdida. Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências de Consultoria. Alessandra, obrigada. Foi bom trazer esse diagnóstico aqui, compartilhar com quem está conosco no Money. Boa terça-feira para você. Obrigada. Bom dia a todos.